três pilares que sustentam o Melan Redux: evidências científicas, tecnologias e experiência clínica. Aqui, nesse podcast, eu vou te mostrar aonde deve estar o seu foco. Porque quando você foca naquilo que você tem controle, segurança, os resultados vêm a longo prazo. Eu vou te transformar do zero ao especialista em melasma, seguindo a minha metodologia Melan Redux passo a passo. Olá, profissionais da harmonização facial estética. Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Melan Redux 2.0. Vamos continuar aqui os nossos temas abordando os primeiros passos para você ir do zero ao 100% especialista em tratamento de melasma. Utilizando o método Melan Redux, vamos discutir como ele é capaz de transformar o rumo da sua carreira e alavancar os seus negócios. E hoje vamos falar sobre um tema muito importante, que são os mitos do melasma e os modos de tratamento em geral. Eu sou Thiago Arré. Eu sou Priscila Menezes. E antes de começar, gostaria de convidar todos vocês para se juntar aos 5% dos profissionais da área de estética que estão navegando com sucesso nesse oceano azul que é o tratamento do melasma. Tá? Quero estender esse convite aí aos profissionais experientes, aos profissionais iniciantes na área da beleza estética, para se tornar especialistas em melasma e se destacar nesse nicho de mercado. Um tipo de profissional que está escasso no mercado e vejo essa habilidade única como uma verdadeira mina de ouro no campo da estética. Em um único dia você pode gerar receitas de uma semana, em uma semana receitas de um mês, e tudo isso praticamente sem concorrência. O método Melan Redux também tem foco principalmente na transformação das pessoas comuns, dos nossos pacientes, que é o segredo do sucesso do nosso negócio. O objetivo é gerenciar e controlar todos os tipos de manchas e melasma e instaurar a beleza natural da sua pele, algo verdadeiramente inestimável para o paciente. Portanto, eu convido você novamente que busca uma solução segura para o gerenciamento do melasma na sua clínica, a descobrir o que o Melan Redux pode fazer por você, transformando a sua vida. E agora vamos começar com a primeira pergunta para a doutora Priscila. Doutora, o melasma é causado apenas pelo sol? Bom, pessoal, isso na verdade é um mito. O melasma não é somente causado pelo sol. Por mais que 70% é sim de origem de radiação solar, a gente pode dizer que não. Existem outros fatores que estão aí retroalimentando o melasma. E um dos, após a radiação solar, são os fatores hormonais, principalmente ali quando a mulher fica grávida. Então, o melasma pode aparecer ali, principalmente com a gravidez. Melasma gravídico. Em geral, o melasma é de origem solar, hormonal e outros fatores ali que estão relacionados com o próprio envelhecimento e outros fatores pró-inflamatórios. Lembrando que existe uma genética que corresponde a 30% de predisposição para o próprio paciente. Então, se você tem alguém que tem melasma na sua família, pode ser que você tenha melasma um dia, caso você fique muito mais exposta à radiação solar, fique grávida e tudo mais. Então, 30% é realmente genético, 70% depende ali do dia a dia, dessa exposição ao sol e dessas oscilações hormonais e outros fatores inerentes. Mais um mito aqui. O melasma hormonal aparece somente na gravidez? Não. Na verdade, o primeiro a aparecer seria realmente na gravidez, mas não é somente. Porque existem muitas meninas, jovens, adolescentes, que quando tem algum tipo de distúrbio, de síndrome do ovário policístico, começam a utilizar anticoncepcional, também acabam aparecendo melasmas faciais. Lembre-se que existe uma predisposição genética, mas o médico acaba receitando um Selene, um Diane 35, para corrigir essa síndrome do ovário policístico, e aí então você tem um boom de estradiol, progesterona e você acaba tendo melasma também. Mas a gente também tem outras fases da vida. Quando nós vamos então entrar aí nessas oscilações hormonais da pré-menopausa, na pós-menopausa,
quando fazemos modulação hormonal, seja com os bioidênticos, seja com o próprio chip da beleza. Então tem vários momentos que você pode estar retroalimentando o seu melasma por fatores hormonais. E o melasma afeta somente mulheres? Não. Na verdade, homens em torno de 10%, mulheres em torno de 30%. Mas o homem, na verdade, só vai ver mesmo o melasma por radiação solar, quando ele fica extremamente frequente ali na radiação solar, geralmente surfistas, trabalhadores que se expõem demais ao sol, fora o fotoenvelhecimento também. Mas os homens, por fatores hormonais, só após a puberdade, quando entram ali na andropausa e começam também a fazer reposição hormonal. E o melasma é sempre permanente? O melasma, a partir do momento que ele se instaurou na sua pele, você vai ter melasma para a vida inteira. Por isso que a prevenção é extremamente importante. Um exemplo, você sabe que na sua família já tem pessoas com melasma. Então, antes de você ir para o sol, antes de você ficar grávida, você já pode trabalhar nessa prevenção. Os tratamentos caseiros podem eliminar o melasma? Gente, aqui tem que tomar muito cuidado. Já vi vários vídeos no TikTok, no YouTube, falando de formulações caseiras. Você não sabe até que ponto que essas formulações caseiras elas são inócuas. O que são inócuas? É tipo livre de qualquer reação de sensibilidade maior. Por mais que você esteja pensando em passar um mel na sua pele, um esfoliante com açúcar, mas você pode em algum momento agredir um pouco mais a sua pele, ou então passar algum tipo de base em que você está colocando aquele extrato de babosa, aquele extrato de erva cidreira, de camomila, e aquela base ter fragrância, conservante, então você pode piorar o seu melasma. Então tem que tomar muito cuidado. Todos os tratamentos para melasma são iguais? Não, não são iguais. Dependendo aonde você vai realizar o seu tratamento, você pode encontrar procedimentos de peeling superficiais, onde eles utilizam uma metodologia com alguns produtos profissionais, ou então peelings um pouco mais profundos, com outros protocolos associados ali à cosmetologia, então difere muito. Também laser, diferentes tipos de lasers mais ablativos, laser de resurface, laser de pico segundo, laser Q-switch, neodímio. Então temos várias tecnologias. Lasers de alta, eles são ótimos, mas você também tem que modular a inflamação no pós-tratamento. Então, peelings de modo geral, tudo que a gente pensa que vai levar um poder de regeneração maior, de descamação maior, principalmente quando você fala em melasma, você também tem que tomar cuidado com o pós. E aí que entra principalmente a laser terapia de baixa potência. Tá. Um outro mito do melasma, esse é muito parecido com o tratamento caseiro, né? A maquiagem pode ocultar a melasma? Mas é interessante essa pergunta, porque assim, quando você fala de pessoas que, entre aspas, estão com a pele totalmente disforme, a pessoa utilizou muito tempo hidroquinona e você não sabe mais qual é a coloração da pele dela. Ela tem acromias generalizadas em todo o rosto, toda a face, como se fosse um próprio vitiligo. Existe para o próprio vitiligo maquiagens especiais para correção da coloração da pele. E em casos maiores de acromias por hidroquinonas e tudo mais no melasma, também indicamos maquiagem para poder proteger também essa fase. Porque querendo ou não, a própria maquiagem com os óxidos de ferro, ela também protege da radiação, principalmente no infravermelho. Mas no dia a dia, pacientes com melasma, sem ser esses pacientes com acromias quase que 70%, nós falamos e indicamos protetores solares inertes, protetores solares, na verdade, sem fragrâncias, conservantes para pele sensível, com pouco potencial de irritabilidade, de acordo com alguns filtros químicos que a gente vai abolir aí. E também a utilização de protetor solar com cor. Protetor solar, a gente pode dizer que o ideal seria para melasma um full espectro na região do UVA, UVB, no visível também, pelos radicais livres, também na região do infravermelho. Tá. O melasma vai aparecer em mais tipo de pele mais escura, mais morena? Eu posso dizer que existe uma diferença entre a quantidade de melanossomos, que são as organelas, que armazenam a melanina,
Quando eu falo de uma pele mais clara e uma pele mais escura, se eu comparar a minha pele com a sua pele, tá? Eu tenho menos melanina do que você tem na sua pele. E pacientes com fototipos maiores ou maior quantidade de melanina na pele, eles têm uma predisposição maior a efeitos rebotes de pigmentação. Então, pacientes com fototipos maiores têm sim uma probabilidade maior de ter melasma, de ter manchas, hipercromias, até mesmo após procedimentos pró-inflamatórios. O melasma é contagioso? Não, gente, por favor, eu não vou passar o meu melasma para quem está do meu lado. Pegou, ficou com a vida inteira. Se você tiver melasma e aparecer em algum momento da sua vida, você vai ter que gerenciar ele pro resto da sua vida. Existe alguma maneira de prevenir o melasma antes que ele apareça? Sim. Uma das medidas preventivas seria utilizar o filtro solar, um bom filtro solar com FPS acima de 50, com full espectro, proteção UVA, UVB, visível e infravermelho, com os óxidos de zinco, os óxidos de ferro, o dióxido de titânio e os filtros seguros na região do UVA e UVB. E principalmente reaplicando esse protetor solar sempre na pele. E somente o laser que trata o melasma? Não. Nós temos vários tratamentos além do laser para tratar o melasma. Você pode trabalhar com melasma com peelings, com tecnologias de laser de alta, laser de baixa, vários tipos de tecnologia, não é somente o laser. O ideal seria associar tecnologias e trazer, dependendo do tipo de melasma que o paciente tem, integrando essas tecnologias, fazendo com que elas respondam melhor a esse tratamento. Tem um outro mito que é o microagulhamento piora o melasma, é verdade? O microagulhamento, se você fizer numa pele de melasma, sem o preparo dessa pele, sem o pré-procedimento e sem toda uma forma correta de você estar aplicando os ácidos que você está colocando depois do microagulhamento, você sim pode piorar essa pele, sim. Outro mito aqui, que não existe tratamento de melasma para a pele negra. É verdade ou mentira? Existe sim. O que acontece é que pele negra, pelo fato de ter uma quantidade maior de melanina, de melanossomos e tudo mais, tem uma maior resistência aos tratamentos e tem também uma maior susceptibilidade a efeito de hiperpigmentação pós-inflamatória pós-tratamento. Mas nós podemos sim trabalhar em negros o gerenciamento do melasma com sucesso. Agora aqui vem um porém também. Pele negra, muito cuidado com hidroquinona, porque principalmente pele negra, os efeitos da hidroquinona, quanto à ocronose, que é uma pigmentação azulada extremamente difícil de tratar, é muito evidente. Tá. E somente o peeling clareia o melasma? Não. Assim como não é somente o laser que clareia, que melhora, que gerencia o melasma, não é também somente o peeling que vai trabalhar o gerenciamento do melasma. Eu acredito em tecnologias integradas da melhor forma, gerenciando o melasma superficial, dérmico e o melasma que também está relacionado aos fatores fisiológicos. Aqui a gente está falando dos códigos do melasma, 10 tipos de melasma. Nós teremos que ter tecnologias a laser, com peelings, tecnologias seja de intraderma, seja de delivery system, tecnologias dentro da cosmetologia, o home care, tudo integrado para entregar o melhor benefício de tratamento para o paciente. Maravilha. Outro mito, o melasma não tem tratamento. E o home care, somente ele resolve o problema do melasma? Aí que tá. Quando a gente fala só de home care, mostrei para vocês aqui a linha, tem a tópica, a oral. Existem vários profissionais no mercado falando o seguinte: você pode gerenciar o melasma somente com home care. Você pode, pessoal. Você pode somente clarear o melasma, gerenciar o melasma com o home care. Mas aquele tratamento, ele vai ser mais lento. Então a resposta do tratamento é muito mais lenta. Essa remoção da pigmentação é muito mais lenta. Portanto, o kit home care associado ao protocolo de tratamento, ele potencializa essa renovação celular,
esse rejuvenescimento facial, ele melhora toda essa conexão entre queratinócito, fibroblasto e melanócito, fazendo com que você agora consiga sim gerenciar a qualidade dessa pele com velocidade de resposta. E qual que é o melhor protetor para melasma? Você apresentou o seu aí, mas... Na verdade, o meu protetor que eu acabei de mostrar para vocês, o que tem que ter um protetor para melasma? O ideal seria que você tivesse uma proteção full espectro. Uma proteção na região do UVA, do UVB, com filtros químicos seguros, uma proteção full espectro, quando eu digo dióxido de titânio, trabalhando em toda a proteção do espectro da radiação, e também óxido de zinco, podemos colocar até mesmo alguns tipos de óxido de ferro, dando coloração ao filtro solar. Então, uma proteção full espectro, sem conservantes, parabenos, formaldeídos, sem fragrâncias, sem corantes. No caso, eu tenho na minha linha 2 tipos de protetores, o com cor e o sem cor. O sem cor eu gosto principalmente de utilizar ele no pós-imediato, ali até quando a pele vai começando a regenerar. Daí no dia a dia, o paciente com melasma pode utilizar sim o protetor com cor. Agora, em relação a alguns protetores que nós temos nas farmácias, quando a indústria cosmética vai colocar um produto no mercado, esses produtos eles são feitos para você utilizar na sua pele íntegra, não para utilizar em uma pele pós-procedimento. Então, quando você for comprar um protetor solar, que você pensa, vou trabalhar com o meu melasma, quero melhorar o meu melasma. Quando você pensa em pele com melasma, você caracteriza ela como pele sensível. Então, você vai e compra um protetor solar para pele sensível, porque você tem melasma. Mas ainda tem um outro porém aí. Quando você, mesmo tendo melasma, você vai procurar um protetor solar para utilizar pós-procedimento, você ainda tem que avaliar se esse protetor, dito como para pele sensível, ele vai ser inócuo para a sua pele com melasma sensível após o procedimento. Então você tem que checar no rótulo se ele tem fragrância, se ele tem conservante, se ele tem alguns filtros químicos que não devem ser colocados ali. Depois dá uma olhadinha em alguns vídeos que eu publiquei. Na dúvida, vocês me mandam perguntas. E quem tem melasma pode aplicar ácido todos os dias na manicure? Bom, como vocês viram no meu próprio kit, eu tenho uma bisnaguinha com ácido. Mas eu sempre falo assim para o paciente, se você utilizar essa bisnaguinha na pele, com os outros produtos ali conjugados, e essa pele ficar extremamente sensível, você me manda uma mensagem e nós vamos interromper o uso desse ácido na sua pele. Por quê? O ácido, dependendo da pele, ele pode sensibilizar essa pele. E essa pele, sob sensibilização constante e frequente, pode levar a hipercromias, a uma hiperpigmentação pós-inflamatória. Agora você, por exemplo, paciente no dia a dia, esses dias até eu fui num supermercado e vi uma mocinha que estava no caixa, a pele dela super vermelha, e perguntei assim pra ela, o que você fez na sua pele? Eu tô vendo que você tem melasma, sua pele tá bem vermelha, tudo. Eu comprei um ácido na farmácia para melhorar a minha pele, mas piorou. Tá muito sensível e tudo mais. Eu fiquei morrendo de dó, falei pra ela vir na clínica, que eu atenderia ela e faria algumas medidas corretivas. Mas a primeira coisa que eu perguntei pra ela, você tá utilizando um ácido que você não sabe, sem orientação profissional, tá vermelha a sua pele, e você tá utilizando protetor solar? Não. Então são 2 erros. Você tá colocando um ácido que é fotossensibilizante na sua pele, e no outro dia tá saindo pra exposição sem protetor solar. Então, 2 fatores que levam a uma agressão maior na sua pele e o seu melasma vai piorar. Maravilha. Quem tem melasma deve tomar cápsulas orais para aumentar sua fotoproteção? Seria o ideal sim, porque as cápsulas orais, elas vão proteger essa interação da radiação com a pele. Como assim? Na verdade, ela não é um protetor. Assim como a gente tem um protetor solar que vai impedir a radiação de interagir com a sua pele, o fotoprotetor oral, que são as cápsulas da beleza, eles vão, na verdade, fazer o quê? Essa radiação interagiu com a sua pele, vai gerar um processo oxidativo extremamente elevado, processo pró-inflamatório, e aí essas cápsulas vão fazer o quê? Modular, evitar que ocorra esse processo inflamatório. Então, você vai neutralizar quimicamente essa reação inflamatória
no seu organismo. E olha que interessante, o Redux, quando você faz após exposição solar, ele consegue neutralizar os danos da radiação solar. Então, até uma das indicações do Melon Redux é que sim, independente se é inverno ou verão, você sempre pode fazer o Melon Redux. Se você ainda fizer o Melon Redux no pós-praia, você ainda vai otimizar o gerenciamento do clareamento, do envelhecimento da sua pele. Hoje é muito comum as mulheres procurarem aí os ginecologistas para colocar o chip da beleza, né? O quanto esse chip da beleza impacta em alguém que tem melasma? Ele pode piorar o melasma? Como que funciona o chip da beleza? Bom, quando eu falo de melasma, esse descontrole hormonal é extremamente impactante. Uma das coisas que mais acontece é você ter melasma depois da gravidez, e daí você entra numa baixa de hormônios e você quer emagrecer, e aí você considera que o chip da beleza vai ser a melhor opção, que aumenta a sua testosterona, aumenta a sua progesterona, um pouquinho de estradiol, e aí o que acontece? Aumenta sim o seu melasma. Você está aumentando suas de hidroxitestosterona e também aumentando o seu estradiol, porque quando você coloca o chip da beleza, você, para disponibilizar sua testosterona, você também tem que malhar. E muitas mulheres não malham, mas você precisa disponibilizar essa testosterona. E se ela não é disponibilizada, você vai transformar em dihidroxitestosterona ou então em estradiol proporcional. E aí aumenta o estradiol. Então, excesso de estradiol, excesso de progesterona, você aumenta sim o seu melasma, a sua acne e também, às vezes, queda de cabelo. Aproveitando o gancho, vamos falar sobre DIU e anticoncepcionais. Eles também aumentam o melasma? Também. Como eu já disse anteriormente, né, mulheres ali que têm problema de síndrome do ovário policístico, quando vão utilizar anticoncepcional e já tem uma predisposição genética, ocorre que aparece o melasma. Em relação ao DIU, qual seria o DIU melhor se você tem melasma? O DIU de cobre, porque o DIU de hena também estaria retroalimentando o seu melasma por fatores hormonais. Modulação hormonal pode piorar o melasma? O chip também é uma modulação hormonal. Você pode fazer essas modulações hormonais com diferentes formas de hormônio. O chip é uma forma que você coloca um boom ali de hormônio que vai ser dia a dia liberado gradativamente ao longo de 6 meses, ou então você utiliza alguns hormônios sintéticos, ou então você faz a própria modulação hormonal com os transdérmicos, que são os cremes. Dependendo de como você vai disponibilizar essa sua testosterona, ou então até mesmo o que você está colocando junto com a testosterona, seja, por exemplo, progesterona, estradiol e tudo mais, e você não disponibilizar essa testo vai ser totalmente convertida em dihidroxitestosterona, que é o DHT. E esse DHT, ele aumenta proporcionalmente ao estradiol. E aí sim você tem melasma, tanto em homens quanto mulher. Essa parte de hormônios é o que mais me impacta hoje na clínica em relação a mulheres, pré-menopausa, pós-menopausa e homens também, o gerenciamento do melasma. Por isso que é muito importante identificar e gerenciar expectativas do paciente, que se ele continuar retroalimentando o melasma dele, nós vamos ter que modular o melasma dele. Então, dependendo até mesmo da própria fisiologia do paciente, eu não vou ter um ganho muito grande, mas eu preciso alertá-lo quanto a essa expectativa. E quem tem melasma pode se expor frequentemente ao sol ou com restrições? Com restrições. Não sei se eu já comentei, né, que muitas pessoas acham que é somente proteção facial da área onde tem o melasma, mas na verdade, considerando o melasma sistêmico, você tem que se proteger totalmente. Podcast 2, para quem não assistiu, tá essa explicação lá. Se na sua mão incidir o sol, pode desencadear o processo de melasma no rosto. Também. É básico. Se você quiser saber mais, podcast 2, Ciência do Melasma. Por isso que é importante as cápsulas da beleza. Porque se você não se protege a nível de corpo no dia a dia, que é difícil às vezes você no dia a dia, não se expondo com tanta frequência, passar um protetor no corpo todo, mas se você está usando as suas cápsulas da beleza, moduladoras desse estresse oxidativo, você está se protegendo. Se a pessoa trabalha, só por exemplo, Magari, por exemplo, ela vai estar, claro, uniformizada. Esse profissional ele precisa até mais
desse gerenciamento da saúde que vai refletir na beleza. Então a gente pode aumentar moduladores enzimáticos que aumentam o superóxido dismutase, glutationa peroxidase e catalase. Então eu tenho, por exemplo, uma formulação que é o Bioenergy, que ele tem um boom de glisodin, de glutationa, de catalase, de moduladores ali, para você favorecer realmente essa biogênese mitocondrial e também, né, melhorar todo esse ânimo, melhorar toda a interação ali e proteção das mitocôndrias a nível de efeito pró-inflamatório, imunidade e envelhecimento. Bom, a gente falou também acho que foi no episódio 2, mas vamos repetir, câmaras de bronzeamento. Bom, não precisa nem falar, porque é radiação UV direto. Gente, isso é seríssimo, porque começou o verão, as pessoas falam assim, eu sou muito branca, eu fui ali rapidinho fazer um bronzeamento para não ficar tão vermelha na praia e tudo mais. Mas se você tem melasma, gente, não dá. Lembra, melasma é sistêmico, você está agredindo a sua pele. Eu vou fazer aqui uma pergunta fora do script. O que é pior? A câmara de bronzeamento ou aquele bronzeamento que a pessoa faz agora, que fica lá no sol cozinhando e eles colam uma fitinha, não lembro o nome daquilo. Depende das soluções que elas estão utilizando. Se são soluções que captam a luz, ela também está captando muita radiação ultravioleta A e B. E as câmeras de bronzeamento é radiação principalmente no UVB. Então ainda teoricamente seria até pior, porque você está captando UVA e UVB, e o UVA envelhece mais ainda a pele, tá? E só que o UVB dá câncer. Então, e nas câmeras de bronzeamento, o UVB é maior se você tem câncer, então elas estão juntas ali, tá? Não é bom nenhum dos dois. O ideal seria que você pode também fazer um bronzeamento por uma reação de Maillard, cosmético que vai oxidar os seus melanócitos e vai dar uma coloração ali pra pele, sem sol. É isso que eu ia te perguntar. Autobronzeadores. E esse não tem problema pra melasma. Não tem problema nenhum. Fica a dica, pessoal. Quem tem melasma, esquece. Bom, quem tem melasma deve usar cremes de controle das pigmentações com proteção solar para a vida? Sim, depois que apareceu o melasma, o controle é essencial para a vida toda. E quem tem melasma pode fazer depilação, principalmente a laser? Bom, se você tiver sob controle, sim. E se você depois dessa depilação fizer a modulação da inflamação, sem problema. O grande problema é que na maior parte das vezes você faz a depilação e você volta com a área totalmente manchada, porque induziu um processo inflamatório e consequentemente vai ter manchas. Isso no laser? Isso. Com cremes? Não também, tudo, de modo geral. É que às vezes no laser essa inflamação é um pouco maior. Mas de modo geral, se você fizer a depilação, que é um mecanismo traumático, seja por laser, que vai gerar um aquecimento tecidual, seja por cera, que é um trauma mecânico, você também vai gerar um trauma naquela pele, uma inflamação. Então vai deixar o quê? Estimular um processo pró-inflamatório que vai dar mancha, se não controlado. Tá. E para fechar aqui nosso podcast hoje sobre o mito do melasma, a última perguntinha aqui. Quem tem melasma pode fazer HIFU? HIFU, pessoal, é o que? Ultrassom microfocado, tá? E até vamos entrar HIFU, ultrassom microfocado, tecnologias que visam aquecimento tecidual. Assim como o próprio laser de alta, que também aquece os tecidos, vai aí um parênteses. Se você utilizar qualquer tipo de tecnologia que está levando a um processo inflamatório maior para estimular um rejuvenescimento, o rejuvenescimento vai ser ótimo para gerenciar o melasma, vai também. Só que você tem que modular essa inflamação, e é isso que nós fazemos no Melan Redux. No Melan Redux você vai entender que nós conseguimos integrar diferentes tipos de tecnologias de última geração, modulando a resposta inflamatória. Mas se você não modular, cuidado. A pessoa fez um peeling de fenol. Peeling de fenol. Quanto tempo depois ela pode fazer um tratamento para melasma? Bom, pessoal, também tenho muita experiência com peeling de fenol, e uma das contraindicações do peeling de fenol realmente é pacientes com melasma e pacientes com fototipo acima de 3. E o que eu mais recebo hoje são intercorrências de pigmentação em pacientes com melasma e em pacientes também fototipos maiores, peles mais bronzeadas pós-fenol. E o que eu sempre falo, você fez um peeling de fenol, agora você tem que fazer o quê? Melan Redux.
E aí eu consigo agora, através do Melan Redux, gerenciar todas as intercorrências do piridifenol. Então ele pode ser usado para corrigir algum problema Sim. que venha do piridifenol. Bacana. Sim. Nesse podcast discutimos a oportunidade de se tornar um especialista em melasma, em um nicho altamente demandado, mas carente de profissionais qualificados, que saibam de tudo isso que a doutora falou, sobre esses mitos e esses nuances do procedimento, esses nuances de cuidados que o paciente deve ter, que o profissional deve estar atento no seu tratamento, e isso tudo o Melan Redux explica ponto a ponto, no detalhe para você, tá? Tudo que você vai ter que fazer é simplesmente aprender e implementar o que está lá no método. Eu gostaria de aproveitar também para lembrá-los que se você gostou desse conteúdo, é só dar aquele like maravilhoso que a gente gosta. E se você quiser saber mais sobre conteúdos do Melan Redux, de melasma, da doutora Priscila, inscreva-se no canal do YouTube, ative o sininho para receber as notificações quando elas saírem, quando a gente postar um vídeo novo, você recebe em primeira mão. E se você tiver alguma dúvida, comentário, sugestão, reclamação, pode pôr aqui no comentário aqui embaixo. É muito importante para nós, para continuarmos produzindo conteúdos de qualidade e que valham a pena para você, profissional, e também para o paciente. O paciente aqui está criando consciência do que é o melasma, de que tem que seguir o que o profissional fala, tem que seguir as orientações, né? E bem legal esse assunto, acho que está sendo bem esclarecedor, gente. Eu convido vocês também, aí para finalizar, a participar da trilogia Melan Redux 2.0, evento único, 100% online, gratuito, que acontecerá nos dias 24, 25 e 26 de outubro, às 20 horas, ao vivaço aí, tá? Você cadastra aqui no primeiro link que está no comentário, vai para a nossa página de inscrição, coloca o seu e-mail, o seu nome, clica no botãozinho, você vai receber por e-mail tudo que você precisa fazer para participar dessas aulas, tudo que você precisa saber para dar o seu primeiro passo como especialista em melasma e chegar pertinho dessa pessoa maravilhosa aqui que sabe tudo de melasma, tá bom? Gente, eu vou agradecer aqui vocês. Vou deixar a doutora se despedir primeiro, depois eu me despeço. Lembrando que esse é o 5º podcast e que no primeiro a gente falou um pouquinho sobre o Melan Redux, no segundo sobre os códigos do melasma, no terceiro falamos sobre tecnologias, no quarto falando um pouquinho, continuando sobre tecnologias, aí um pouco da cosmetologia, e agora no quinto estamos falando sobre os mitos. Vem aí outros podcasts falando um pouquinho de algumas experiências de alguns profissionais que vão falar a sua experiência com o método, vão falar também experiência com o método Melan Redux Materno Skin e alguns outros assuntos pertinentes aí sobre essa relação melasma, tratamento, como que a gente faz aí no dia a dia. Principalmente alguns relacionados até mesmo intercorrências e tudo mais. Caso você queira saber mais, mande os seus comentários. Você então assista a trilogia e se encante por esse mundo de oportunidades que o melasma pode trazer para a sua vida no gerenciamento do seu paciente na sua clínica. Vou transformar você do zero ao absoluto em especialista em melasma com o método Melan Redux, pode ter certeza. Muito obrigada. Maravilha, profissional. Então, nos vemos aí no próximo episódio. Agora vamos ter muitos estudos de caso. Não deixa de assistir, não perca mais nenhum. Agora é a prática clínica de verdade para você, tá bom? Grande abraço e tchau.